E aí, gente, vamos lá para mais uma conversinha sobre filosofia, né? A ideia hoje é falar um pouco sobre o Hume, né? Esse filósofo inglês aí, bastante conhecido. O Hume é engraçado porque às vezes ele é mais conhecido pelo impacto no Kant, né, do que qualquer outra coisa. E como tem algumas universidades que estão pedindo o Kant, né, achei interessante a gente falar sobre... Achei interessante fazer um videozinho rápido sobre o Hume, para ficar um pouco claro do impacto dele, né. Então, assim, ó, o Hume, ele é um filósofo, vamos dizer assim, que faz uma provocação profunda, né, e lança uma destruição bastante profunda também do racionalismo e da ideia da metafísica, né? O Hume, ele vai ser um inglês, ele vive ali da primeira para a segunda metade do século XVIII, se não me engano ele nasce ali em 1710, 11, eu sei que ele falece em 1776, então é bem século XVIII o Hume, tá, gente? Inglês, né? Vem ali da escola do empirismo, do ceticismo, e como um bom cético, o Hume ele vai apresentar assim, um pensamento sem certezas pré-estabelecidas. Tá? Qual que é o principal ponto da filosofia cética do nosso querido amigo David Hume? Né? Vamos primeiro pegar o racionalismo, que é aquilo que ele vai contrapor. Né? Se vocês pegarem ali a aula de Platão, que já está gravada, né? O Platão, que é a base do pensamento racional, claro que depois o Hume ele vai fazer a crítica ao Descartes, né? Isso tudo é um pensamento muito mais elaborado, tá? Mas aí, quando a gente pega o Platão, o que o Platão disse pra gente? Que olha, as coisas aqui no mundo, elas não existem propriamente dito, são apenas a sombra, e a substância dessas coisas, elas estão no mundo metafísico, né? E o próprio Descartes, de uma certa forma, também vai dizer assim, ó, olha, as ideias... elas existem por si só também no mundo metafísico e podem ser conhecidas apenas a partir da razão, né? O Descartes ele vai melhorar o pensamento platônico num contexto da modernidade, né? Mas ele também, o Descartes vai dizer que a única forma de conhecer as coisas é por meio da racionalidade. O Hume vai dizer que não. Não, pelo contrário. A única forma que eu tenho de conhecer as coisas é por meio dos meus sentidos. Com licença. O bom e velho copo. Olha, eu só posso saber o que é um copo, o meu copo bom, belo e justo aqui, ó. Pode ver que eu estou no mesmo dia da aula do Platão, né? Eu só posso conhecer o meu copo se eu pegar nesse copo, tá? Não tem se eu fechar o olho e imaginar um copo. Isso aí não imagina de nada, não adianta de nada, porque eu só posso imaginar um copo, gente, depois que eu conheci um copo. Faz ou não faz sentido o velho Hume, gente? E claro que não é ele que vai dizer isso, né? Isso vem já da tradição empírica, desde o Francis Bacon e outros anos do próprio John Locke também, né? Mas agora eu estou trabalhando a partir do Hume, né? Então, claro, olha, isso aqui é um copo, é um negócio que cabe dentro, que eu posso pôr bebidas, né? Que eu posso tomar. Isso é um copo, tá? Que é diferente de uma jarra, né? Uma jarra eu também posso pôr dentro, eu posso, né, beber uma caneca tem alça. Ó, é diferente as coisas. Tá? Então ele vai dizer essa coisa de se existe Deus, né? Se existe uma alma que conhece as coisas na metafísica, a substância, nada disso interessa para o Hume. Essas coisas não interessam. Para o Hume interessa o seguinte: da onde vêm as coisas que eu acredito? Tá? O pensamento do Hume, gente, ele vai impactar diretamente dois caras que a gente conhece muito bem: Kant, né? Que a gente está falando sobre isso. E o Nietzsche também. O Nietzsche ele vai ser muito impactado, porque realmente, olha, de onde que vem as coisas que eu acredito? De onde que eu construo essas crenças, né? Então, para o Hume é o seguinte, ó, o meu pensamento, as coisas que eu penso, o copo, mas também beleza, justiça e bondade, vem das impressões que eu tenho, né? Das impressões do mundo externo, não é da alma. Estão vendo? Ó? Então, claro, eu sei o que é um copo, porque lá mesmo quando eu tinha 1, 2, 3 anos, lá quando a gente é pequenininho, a sua mãe lhe dava coisas para beber num copinho, sua mãe, seu pai, né? Enfim. Aí você tem um copinho e não quer dizer que você precisa lembrar disso. Vocês estão entendendo? Quanto mais firme essas impressões se qualificam dentro de ti, quanto mais cronologicamente próximos são, mais forte isso vai ficar impresso na sua mente, tá? É isso que o Hume vai dizer.
certo? Então não tem isso das coisas estarem prontas na sua alma. O Hume vai dizer, inclusive, que a metafísica não existe. O Hume destrói a metafísica nesse sentido, porque ele vai dizer, ó, não tem isso, é tudo na sensibilidade. Olha como ele destrói o Platão. Tá? O Hume está fazendo isso. Ó. O Hume vai dizer, ó, não tem essa história toda. Tá? O pensamento vem das impressões. As ideias que a gente constrói vêm da experiência sensorial. Então, como é que eu desenvolvo o conceito de beleza? Olha, o conceito de beleza eu fui construindo com as coisas que eu vi ao longo da minha vida. Né? Então, por exemplo, por que eu acho... Passou uma moto bem barulhenta aqui, né? Por exemplo, eu odeio o barulho de moto. Por quê? Porque faz esse tipo de barulho, né? Mas então vejam, vamos repetir aqui a questão de beleza. Por que eu acho o tipo X, Y e Z de pessoas bonitas? Porque, de repente, foi o tipo de pessoas que eu cresci olhando, né? Ah, mas eu acho um tipo de pessoa bem diferente do que eu cresci olhando. Também pode ser por isso que você acha bonito, porque exatamente você gosta daquilo que é diferente. Enfim, podem ter N explicações que daí a psicologia vai explicar. Olha só, estão vendo? Então o Hume vai dizer o seguinte, acaba que essas experiências sensíveis que nós temos, tá? E aí eu vou usar o exemplo que ele usa, o nascer do sol. Tá? Todos os dias nós vemos o sol nascendo, correto? Correto. O Hume faz a pergunta, quem disse que o sol vai nascer amanhã? Pergunta cabulosa, não é uma pergunta cabulosa? Quem disse que o sol vai nascer amanhã, gente? Ah, Ferrari, existe a lei da gravidade, e a lei dos corpos celestes, o Newton, o Kepler, esses caras todos. O Hume, ele vai ser radical ao extremo em dizer o seguinte, nós temos a experiência sensorial de que todos os dias o sol nasce. Mas isso não é garantia, ele vai dizer. Tá? Porque acaba que por meio dessas experiências e de todo dia o sol nascer, nós criamos um sofisma, ou melhor dizendo, uma ilusão, tá? De que realmente existe uma causa, ou como se diz, o princípio da causalidade. Ou a mesma coisa que isso aqui, ó. Eu largo o copo cai. Claro, Ferrari, é a lei da gravidade. Princípio da causalidade. Estão entendendo? É aí que o Hume está falando. Olha, quem disse? Ele diz. Não existe essa causa e efeito para o Hume. Nossa mente, tá? A nossa mente se acostumou a isso. Para o Hume, todas as nossas certezas são apenas costume da nossa cabeça. Então, para o Hume, Ferrari, não existem leis naturais? Não. Porque, vejam, as leis naturais, tá, gente? Olha só, agora começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? As leis da natureza, para o Hume, elas se gravam na nossa razão e nós construímos certezas, tá? Olha só, nós construímos certezas em cima de expectativas que ficam gravadas na nossa alma num ambiente metafísico. É aí que o Hume está entrando. Tá? Vejam, o Hume ele não quer provar que o sol não vai nascer amanhã. Não é isso. Ele usa isso como exemplo. Tá, gente? Não é isso. Tá? Ele quer dizer que o quê? Que o fundamento das nossas expectativas, das coisas caírem, né? Das coisas do sol nascer, tá? Ele quer dizer, ó, isso não está na razão, porque para o Hume razão não existe, só existe o quê? Sentido. Então isso não está na razão, está no hábito. Não existe causa e efeito para o Hume, só existe hábito. Tá? Então para o Hume nenhum conhecimento é certo e definitivo. Tudo tem que ser provado. Porque ele vai dizer assim, ó, essa ideia de que algum conhecimento é certo e definitivo, eu tenho certeza que as coisas caem. O Hume vai dizer, eu não tenho certeza. Isso está no meu costume de acreditar nisso. Ele vai pôr todo o conhecimento ocidental, a ciência ocidental vai ter um pé de barro agora. Sabe a ideia do pé de barro, né? A estátua é de ferro, de ouro, né? De bronze, mas os pés são de barro. Isso é uma figura bíblica de linguagem, né? É aí que ele pega o Kant.
Porque para o Kant, antes as coisas estavam todas muito tranquilas, né? Algumas coisas a gente tem certeza, né? Porque daí está no mundo metafísico e tal, né? A gente tem certeza de certas coisas. O Hume tira essas certezas do mundo ocidental, tá? Porque ele acaba com a metafísica. Aí o Kant ele vai refazer todo o processo, ele vai pôr a metafísica, tá? Veja, né? Ele vai pôr a metafísica no lugar. Mas o que o Hume ele faz? O Hume ele vai dizer, olha, eu não posso provar as causas e consequências. Como é que eu posso provar, gente? Vejam, como é que eu posso realmente... Estejam comigo. Isso é o que o Hume está dizendo, não sou eu, pelo amor de Deus. O Hume vai dizer, como é que eu posso provar a lei da gravidade? Provado. Né? Vejam. Claro que depois, né, depois o Kant vai vir, depois vai virar, né, a física ela se readequa a isso tudo. Mas provar, eu posso provar que, quer dizer, eu soltei o copo e vou ficar... Só que eu vou ter que ficar soltando copos pro resto da minha vida para provar. Porque sempre não vou ter como provar. Aí depois vai vir o juízo analítico, o juízo sintético, o Kant vai dizer, não, peraí, a gente vai ter que perceber as coisas dessa forma, as coisas de outra forma, a gente vai ter ciência, eu percebo as coisas a priori, né? Aí o Kant, ele readequa tudo isso. Mas por que o Kant readequa tudo isso? Porque o Hume deu uma cutucadinha no Kant, porque o Hume vai dizer, vocês não conseguem provar isso. Não posso provar. Essas coisas elas são impostas para a gente é obrigado a acreditar nisso. Olha o que o Hume faz com o pensamento, estão vendo? Então o Hume... Só que, claro, por que a gente não estuda tanto o Hume? Porque depois o Kant logo reestrutura o pensamento, mas a coisa estava passando batida. Aí o Hume vai dizer, não, ninguém pode me provar simplesmente. Sacaram? Então isso incomoda. Por isso que o Kant ele vai ficar naquela coisa, o Kant ele vai ficar 18 anos sem escrever nada depois que ele lê o Hume. E aí ele fala, peraí, o Hume me acordou do sono dogmático, porque a razão, né, o racionalismo, ele era muito dogmático. As coisas simplesmente estão na alma e a gente acredita. Aí o Hume vai dizer, não, acordei, gente, não é assim. Não é assim, não é simplesmente acredita. Prova. Aí o Kant reestrutura, juízo analítico sintético, juízo analítico a priori, algumas coisas já estão aqui, outras coisas eu percebo, porque o ser ele está no tempo e no espaço, então as coisas elas são percebidas a primeiro momento, né? Então o eu ele tem que transcender isso tudo para realmente perceber. Veja, o Kant ele faz um mergulho profundo no racionalismo, para depois vir o Nietzsche e ainda dizer assim, e ainda por cima a gente não descobriu nada, né? O nihilismo. O Hume... O prédiozinho da ciência ele tá todo bonitinho, aí vem lá o Hume e balança tudo assim, né? Aí o Kant ele vai lá e reconstrói tudo bonitinho, aí vem o Nietzsche e balança tudo de volta, tá? Mas o Hume ele tem uma contribuição muito importante nisso mesmo, porque ele vai dizer, esse prédio todo, o fundamento é todo de barro, tá? Aí o Kant põe umas vigas de aço legalzinha lá, aí vem o Nietzsche e bum, e aperta e implode tudo. Beleza, gente? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para ajudar a entender a importância do questionamento do Hume, para entender a reimportância do pensamento kantiano. Tá bom? Beijo para vocês.